Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Palestra, Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é o dom do tempo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O dom do tempo. A família humana compõe-se de agentes morais responsáveis e do mais alto e bem adotado ao mais humilde e obscuro. Todos são depositários dos bens do céu. O tempo é do dom confiado por Deus e deve ser diligentemente aproveitado no serviço de Cristo. Nossa alta vocação na página 287, de Ellen Goldwhite. E agora na Parábolas de Jesus, na página 182, ela fala: nosso tempo pertence a Deus, cada momento é seu, e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu reerguerá, ele mais estrita conta de que nosso tempo. Quer dizer, exatamente, tempo tem que ser pertencido a Deus e não a outras coisas pagãs. No livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, na página 354, fala: Deus concede talentos aos homens para que não fiquem sem uso, ou sejam empregados para a satisfação do próprio eu, mas para que sejam empregados para benefício dos outros. Deus assegura aos homens o dom do tempo, como desígnio de promover-lhe a glória. Quando esse tempo é usado em prazer egoísta, as horas assim passadas são perdidas por toda a eternidade. Exatamente. Não vacilem. Procurem hoje mudar os seus conceitos. Vamos para Efésios capítulo 5, versos 15 a 16. Deixa eu achar aqui para vocês. Vamos ler o que fala lá em Efésios. Esperem um pouquinho. Vou achar aqui Efésios. Vamos lá. Efésios 5, versos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais não como nécios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Exatamente. Não vacilem. Conselhos sobre saúde, página 555. Os terríveis desastres que estão ocorrendo nas grandes cidades deviam despertar-nos para a intensa atividade em dar a mensagem de advertência ao povo. Nesses congestionados centros populosos, enquanto temos oportunidade, passou a ocasião mais favorável para a apresentação de nossa mensagem nas cidades. O pecado e a iniquidade estão aumentando rapidamente, e agora temos que remir o tempo talhando todos os mais intensamente possível. Exatamente. Como podemos remir o tempo perdido? Indo à Bíblia Sagrada e estudando, lendo e estudando. Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 47.
Você, meu muito estimado irmão, não tem tempo a perder. Seja diligente em remir o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Seus associados, aqueles cuja companhia você escolheu, têm-lhe sido um estorvo. Saia do meio deles e separe-se. Exatamente. Se você tem amizades ruins, amizades indesejáveis, sai deles. Afaste-se da maldade. Chegue-se a Deus e una-se estreitamente a seu povo. Permita que seus interesses e afeições se centralizem em Cristo e seus seguidores. Ame mais aqueles que mais amam a Cristo. Corte os laços que têm prendido aos que não amam a Deus e a verdade. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15. Quer dizer, não tem nenhuma. Quer dizer, tem maldade só. Tem as forças do mal sobre ele. Corta isso. Escolher bem as amizades e companhias. Com certeza. Parábolas de Jesus, página 183. A vida é muito solene para ser absorvida em negócios terrenos e temporais, em um remoinho de cuidados e ansiedades pelas coisas terrenas que são apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. Contudo, Deus nos chamou para servi-los nos afazeres temporais da vida. Diligência nesta obra é tanto parte da religião verdadeira como a devoção. A Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição de nosso mundo. Todo homem e mulher verdadeiramente convertidos são diligentes trabalhadores. Exatamente. Na página 184, no Parábolas de Jesus, fala: é o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para a moriosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Exatamente, se você não está, se você vai fazer a obra de Deus e não está em comunhão com Ele, se você não está em comunhão com aquela tarefa também, não adianta, você não vai conseguir realizar. Os valorosos que trabalham sem o componente e preparo deveriam reconhecer que esses são faltas para serem corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Contínuo e método, alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Exatamente. Por isso que eu gosto de Ellen Goldwhite, que ela é a luz menor, que tenta influenciar as pessoas a ir à luz maior. E os conselhos que ela dá são perfeitos. São para a família, para os filhos, para os pais, para os tios, irmãos. E quem fala mal dela, que fala que ela escreve coisas irrefutáveis, está mentindo. Ela só fala coisas que é para o bem da pessoa, para se voltar para Deus, para ter tempo para Deus. Em todos os livros dela, que não li todos, mas metade, não tem nada de imperfeição ali. Você que fala mal dela, você não gosta de ninguém, nem de você mesmo você gosta. Então fique quieto. Não fale besteiras. Não é que eu venero em Ellen White, eu não venero. Eu gosto dos seus escritos, apenas isso. Quando eu cheguei na igreja adventista, eu já falei de cara já com os líderes, não quero venerar essa mulher. Acabou. E não venero. Eu acredito e aceito as suas palavras, que são, como fala, conselhos
para chegar a Deus. Muitos que são encarregados de tarefas domésticas estão sempre labutando, não porque tenham tanto para fazer, mas porque não planejaram como poupar o tempo. Por causa de suas maneiras morosas e lerdas, fazem do pouco trabalho muito. Mas todos quantos quiserem poder vencer esses hábitos falhos e lentos, deve ter um alvo defendido em sua ocupação. Decidem quanto tempo requer certo trabalho. Então se esforcem para executá-lo no dado tempo. O exercício da força de vontade tornará as mãos mais ágeis. Exatamente. Continua na página 184. Parábolas de Jesus. A vida de Cristo desde os mais ternos anos. Foi uma vida de fervorosa atividade. Não vivia para satisfazer-se. Era filho do Deus infinito. Não obstante, trabalhava com seu pai José na carpintaria. Seu ofício era significativo. Viera a este mundo para edificar caracteres, e como tal toda a sua obra era perfeita. Em todo o seu trabalho secular manifestou a mesma perfeição, que nos caracteres que transformava por seu divino poder. É nosso modelo. Exatamente. Agora na página 185 fala: qualquer que seja o ramo de trabalho em que estamos empenhados, a palavra de Deus nos ensina a não ser vagarosos no cuidado, a ser fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses capítulo 3, verso 24. Trabalhar diligentemente? Trabalhar diligentemente. Salmos 90, verso 12. Vamos lá abrir em Salmos. Lá no Velho Testamento. Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Exatamente. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 799, o tempo deve ser empregado judiciosamente, diligentemente sobre a santificação do Espírito Santo. Cumpra-nos compreender exatamente o que é direito e o que é errado fazer-se com a propriedade e com as capacidades físicas e mentais. Deus tem positivo direito de propriedade sobre cada faculdade que confiou ao instrumento humano. Por sua própria sabedoria, ele estabelece as condições do emprego por parte do homem, quanto a todo o dom divino. Abençoará o devido uso de toda a faculdade empregada para a glória de seu nome. Exatamente. Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 18. Rogo àqueles que têm retardado o aparecimento de nosso Senhor que comecem a obra de remir o tempo. Estudem a palavra de Deus. Que todos os presentes a este encontro façam um concerto com Deus, pondo de lado a conversa banal e refletida, e a leitura frívola e sem propósito. E no próximo ano já estejam os irmãos capacitados a dar a quem quer que seja a razão da fé que aceitaram, se com mansidão e temor. Não estão por vocês, porventura, dispostos a humilhar o coração diante de Deus, arrependendo de sua apostasia? Quer dizer, temos que se arrepender. Temos que se voltar para Deus. Deixar as coisas mundanas de lado. Eclesiastes capítulo 12, verso 1.
Espera só um pouquinho, povo de Deus. Vamos lá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Exatamente. Mensagem aos jovens, página 301. Olha só, jovens, preste atenção. Rapazes e moças, vocês não têm tempo a perder. Busquem diligentemente por sólidas vigas na construção de seu caráter. Rogamo-lhes, por amor de Cristo, que sejam fiéis. Busquem aproveitar o tempo. Consagre-se cada dia ao serviço de Deus. E verificação não necessitar de muitos feriados para passar em ociosidade, nem muito dinheiro para gastar na satisfação do próprio eu. O céu está observando os que desejam progredir e ser moldados à semelhança de Cristo. Quando o instrumento humano se submete a Cristo, o Espírito Santo realizará uma grande obra por ele. Exatamente. Olha só, jovens. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 353. Paulo exorta os seus irmãos efésios a remirem o tempo porque os dias são maus. Em certo sentido, é imposição resgatar o tempo. Porquanto uma vez passado, passado para sempre. Converta-se totalmente. Redobre os esforços para confirmar seu chamado à vocação. Observe os mandamentos de Deus e viva. E considere sua lei como a menina dos olhos. Utilize ao máximo cada momento, trabalhando em prol dos próprios interesses eternos e na salvação de pessoas ao seu redor. Assim fazendo, você pode salvar-se e aqueles que são ou mais ou menos influenciados por seu exemplo. Exatamente, é isso mesmo. Buscar uma consagração total. Temos que buscar sempre. O livro Olhando para o Alto, página 159. O tempo é curto. Que o pequeno tempo que temos seja empregado para o teu bem presente e eterno por ativo serviço cristão, realizando todo o bem possível. Recupere o tempo que foi perdido. Busque primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Então terás algo a comunicar em boas obras, em animada e consagrada influência. Mensagem aos jovens, página 302. Todo leal e abnegado ombreiro de Deus está disposto a gastar e ser gasto por amor aos outros. Cristo diz: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. João capítulo 12, verso 25. Através de diligentes e atenciosos esforços para ajudar onde há necessidade de auxílio, o verdadeiro cristão mostra o seu amor a Deus e aos semelhantes. Poderá perder a vida no serviço, mas quando Cristo vier para recolher as suas joias, há de encontrá-la outra vez. No livro Medicina e Salvação, página 332. Uma igreja que trabalha é uma igreja viva. Membros da igreja, deixai a luz brilhar. Sejam vossas vozes ouvidas em humilde oração, em testemunho contra a intemperança, a loucura e os divertimentos deste mundo, e na proclamação da verdade para o tempo atual. Vossa voz, vossa influência, o tempo, tudo isso é dom de Deus, e deve ser empregado em ganhar almas para Cristo. Visitai vossos vizinhos e mostrai interesse na salvação de sua alma. Partilhar o Evangelho, sempre. Devemos partilhar o Evangelho, com certeza. Remir o tempo. Escolher bem as amizades e companhias, com certeza. Trabalhar diligentemente, com certeza. Trabalhar retamente, com boas companhias.
Buscar alcançar sabedoria, sempre. Buscar uma consagração total, com certeza. Ajudar o próximo, certamente. Sempre. E partilhar o evangelho, com certeza. É pregar o evangelho. No livro Mensagem aos Jovens, página 216, o apóstolo Paulo considerava a ociosidade como pecado. Aprendeu o ofício de fabricante de tendas em todos os ramos, mais e menos importantes, e durante seu ministério trabalhava muitas vezes desse ministério para se manter a si a outros. Paulo não considerava perdido o tempo assim empregado. Enquanto trabalhava, tinha o apóstolo aceso a uma classe de pessoas que não podiam de outro modo atingir. Mostrava aos seus companheiros que a habilidade nas artes comuns é um dom divino. Ensinava que mesmo no labor de cada dia, Deus deve ser honrado. Com certeza. No livro Parábolas de Jesus, página 185, hábitos indolentes e descuidosos tolerados no trabalho secular serão introduzidos na vida religiosa e nos tornarão incapazes de fazer obra eficiente para Deus. Muitos que pelo trabalho aplicado seriam uma bênção para o mundo foram arruinados pela ociosidade, a falta de ocupação e de propósito inabalável. Abre a porta para milhares de tentações. Más companhias e hábitos viciosos depravam a mente e a alma, e a consequência é a ruína para esta vida e para a vindoura. Exatamente, muito ruim. Ociosidade, tempo livre? Ociosidade, tempo livre. O grande conflito na página 519. Satanás bem sabe que todos quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Exatamente. Novelas, séries, filmes. É isso que ele ocupa a mente. Em festas, bebidas, drogas. Quantas horas? Olha só em sites. Diário de notícias. Mesmo na Igreja Adventista. Que horas passamos por dia nas redes sociais? Quantas horas? Quer dizer, as pessoas têm o, como se diz? Como se diz? Tem horas para jogar videogame, tem horas para ficar assistindo coisas inúteis no celular e não tem tempo para ler uma Bíblia, estudar a palavra de Deus, profecias. Aí está um cronograma falando sobre a evolução das pessoas, né? Em não estudar a Bíblia e sim ocupar com coisas vãs. Aí está. 2018, 2019. Olha só, número pequeno de estudantes da Bíblia. O site diz, em média passamos 3 horas e 15 minutos por dia a olhar para o telemóvel. O que o diz é o Recuse Time, software que monitoriza a atividade de utilizadores de equipamentos móveis que analisou o comportamento de 11 mil pessoas. Olhando para lá a medida, verifique-se que 20% dos utilizadores passa 4,5 horas com o telemóvel na mão, seja a pesquisar, explorar as redes sociais, ver o e-mail ou falar com alguém, entre outros. Porém, o Recuse Time alerta que o problema não está somente no número de horas. É preciso ter em consideração também o número de vezes em que se apega no telemóvel, mesmo que por apenas alguns segundos. De acordo com a análise deste software, mudanças de contexto prejudicam a produtividade ao abrandar o ritmo de trabalho. Além disso, o Recuse Time descobriu que os utilizadores passam mais tempo nos seus telemóveis durante a semana do que durante o fim de semana.
Das 58 vezes que olhamos em média para o telemóvel, 30 vezes dizem respeito a horas de trabalho. Quer dizer, o site está dizendo que as pessoas passam horas no telefone, mas não tem tempo para orar ou de ler a Bíblia Sagrada. Portugueses passam quase 5 horas por dia a ver TV. Quer dizer, olha só, lá também, é o mundo inteiro, né? Como se diz, né? Não se deleitam a ler a palavra de Deus. Entre 2013 e 2019, o consumo de conteúdos em Portugal através da televisão baixou ligeiramente de 85% para 83%. No entanto, os portugueses parecem estar a passar mais tempo em frente a uma pequena caixa mágica. Em janeiro deste ano, o tempo médio diário de visionamento de televisão aumentou 9 minutos para um total de 4 horas e 52 minutos. Quer dizer, está falando do ano 2019, né? Estamos em 2026, mas deve ter crescido esse número. Conselhos para a Igreja, página 172. Os leitores de ficção estão condescendendo com o mal que destrói a espiritualidade, eclipsando a beleza da página sagrada. Cria uma noviça estimulação, desperta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, desvia o espírito da oração, tornando-o inapto para qualquer exercício espiritual. Exatamente. No livro Nossa Alta Vocação, página 201, não se deve poupar nenhum esforço para estabelecer o devido hábito de estudo. Se a mente vagueia, trazei-a de volta. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido pelos elaboradores e estimulantes contos de ficção, tendes então uma batalha a travar contra vós mesmos a fim de vencer esse hábito falsificado. No livro Temperança, página 101, alegue-se muitas vezes que a fim de se desviar a juventude das leituras sensacionais e dignas, deveríamos proporcionar-lhe melhor espécie de leitura de ficção. Isto equivale a tentar a cura de um ébrio dando-lhe em lugar de uísque, ou aguardente, ou intoxicantes mais brandos como vinho, cerveja ou cidra. O uso destes animaria continuamente o desejo dos estimulantes mais fortes. A única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência. A mesma regra se aplica ao amante de ficção. Sua única segurança é a total abstinência. Exatamente. No livro Parábolas de Jesus, página 182, nosso tempo pertence a Deus, cada momento é seu, e estamos sobre a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. No livro Parábolas de Jesus, página 182. Aí continua, o valor do tempo supera toda a computação. Cristo considerava precioso todo momento e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Não temos tempo mais, povo de Deus. Temos que se arrepender. Continua. Agora é que nós devemos formar o caráter para a futura vida imortal. Agora é que nos devemos preparar para o juízo investigativo. A família humana apenas começou a viver quando princípio a morrer. E o trabalho incessante do mundo findará em nada se não se adquirir verdadeiro conhecimento em relação à vida eterna. O homem que aprecia o tempo como seu dia de trabalho, habilitar-se-á para a mansão e para a vida que é imortal. Foi-lhe bom ter nascido. Parábolas de Jesus, página 183. Somos advertidos a remir o tempo. O tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado, porém, nunca podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento. A única maneira de que podemos remir o nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível que nos resta, tornando-nos cobreiros de Deus em seu grande plano de redenção. Dai-se no momento que faz isso
isto uma transformação de caráter. Torna-se um filho de Deus, um membro da família real, um filho do celeste rei. Parábolas de Jesus, página 183. É qualificado para a companhia dos anjos. Agora é o tempo que trabalhamos para a salvação de nossos semelhantes. Há quem pense que todo quanto dele se exige é dar dinheiro para a causa de Cristo, o tempo precioso em que poderia fazer serviço pessoal. Para ele passa inutilmente. Mas o privilégio e dever de todos os que têm saúde e força é prestar serviço ativo para Deus. Todos têm que trabalhar na conquista de almas para Cristo. Donativos não podem substituir isto. Parábolas de Jesus, página 185. Do justo emprego do tempo depende nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, contanto que se aproveitem os momentos. Alguns momentos aqui e outros ali que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens de bonde ou trem, ou em espera na estação, os minutos de espera pelas refeições de espera pelos que são impontuais. Exatamente. Parábolas de Jesus, página 185. Se tivesse um livro à mão, e esses retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, que não poderia ser conseguido. O propósito resoluto, a aplicação persistente, a cautelosa economia de tempo, habitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental, que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. Então é isso, povo de Deus. Essa foi a lição de hoje da palestra Fé, Vida e Evidências, o dom do tempo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!